bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Que fase! Bem, amigos do ICL Notícias, estamos ao vivo nos canais Eduardo Moreira, nos canais ICL Notícias, para mais um Rolê ICL, na manhã desta quinta-feira, dia 2 de julho de 2026, 11 horas e 36 minutos, para você que está vendo ao vivo, para você que está vendo depois no YouTube, no Spotify, em qualquer momento da existência humana na Terra, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Ontem estava ausente, pois fiquei doentola. A todo mundo que me desejou melhoras, muito obrigado. A quem fez piadinha com atestado, eu espero que vocês fiquem piores do que eu fiquei ontem, porque eu sou uma pessoa ressentida, rancorosa. Mas aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do Vigia, e por Vigia leia-se Helga, minha chefe. Um grande beijo para você, minha chefe, eu sei que está assistindo. Para mais um programa falando sobre Copa do Mundo. Se terça-feira tivemos a terça decolonial, ontem tivemos a quarta imperialista. Só passou potência imperialista para a próxima fase ontem. Hoje esperamos que esse quadro mude. Vamos falar muito sobre a Copa do Mundo hoje ainda. Eliminações de Congo, Senegal, Bósnia. Vamos falar também sobre o pastor Pôncio preso. Você sabe quem é a família Pôncio? Não? Se você não sabe, abençoado você! Eu sei e vou explicar para você quem é. Vamos falar também sobre um casal escalando em Empire State. Essa galera morre sempre. Não sei porque as pessoas fazem isso. E vamos falar sobre o polêmico reality show de VTube. Vitão, você está assistindo o reality show de VTube? Está acompanhando? Você participaria do reality show de VTube, Vitão? Não participaria de nenhum reality show. Da VTube ainda... E do ICL? Não sei. Você está participando desse reality show que é o Rolê ICL. Exatamente. Bom dia, vamos lá. Por que o Pacheco tá que nem um espírito obsessor atrás de você? Ele tá assim agora, esse é o momento. Vitão e dica de hoje, vamos lá. Começar esse programa. Vitão e dica de hoje, trouxe uma dica de uma série que lançou a segunda temporada agora. X-Men 97, que é a continuação da série original dos anos 90. Saiu a primeira temporada, acho que faz uns 2 anos. Aí agora saiu a segunda. E tá bem divertido, disponível no Disney Plus. Recomendo a todos. Bom dia, bora lá. Muito obrigado, menino Vitão. Agradecendo a todos que já estão no... Legal. São só as vogais agora? Agradecendo... Isso que era eu enrolando pro Guga conseguir entrar, se ajeitar com calma. A gente tem esse jeitão aqui. Psycho Penguin, o Diego José, o Eduardo Silva, o Daniel RP, quem mais? O Valdir Júnior, a Aline Sapiens, todo mundo que está aqui acompanhando o nosso papo legal. Já está a enquete lá no chat. As opções são: qual a eliminação doeu mais ontem? A do Senegal, a do Congo, a da Bósnia ou do Japão? Esse foi o Sato que escreveu. Então, se vocês quiserem ajudar o Sato, votem na opção Japão. Mas temos aí as eliminações de ontem e a eliminação que o Sato ele está muito sentido, a eliminação do Japão. Os Samurais Azuis. Google entrou? Oi, Gustavo! Tudo bem com você? Oi, Gustavo. Você tem muitas camisas da Holanda, né? É um fascínio interessante seu pelo país. Pois é. Não, eu tenho. Esse é o casaco. Esse é o casacão da Holanda. E uma camiseta da Copa de 2018. E esse casaco, que é relembrando como era a camisa da seleção na década de 80, né? Na época do Ruud Gullit. Maravilhosa Holanda. Mas enfim, tá fora da Copa, errou a previsão, você lembra, né? Vocês vieram com aquele papo do alemãozinho lá, fazendo previsões matemáticas. Matemática não tem nada a ver com futebol, rapaz. Fui pra 6º lugar ontem no Bolão, Guga. Pois é. Estados Unidos me ajudou. Eu pus 2-0 pros Estados Unidos, cravei Estados Unidos ontem. Você colocou 2-0 pros States? Botei. 2-0 pros States. Cravamos neste daí, príncipe. E agora vamos pra cima da Noruega.
E é isso, a Copa tá chegando. A Tá taça chegando? está a caminho. Tá chegando. A A qualquer Copa momento tá chegando. ela começa. Bota a vinheta aí que a Copa tá nossa. chegando. Pensou que pode ser campeão do mundo. A Copa tá chegando, gente. Aguarda que a Copa tá chegando. É que Guga, vocês não compreendem Guga Noblar. Ele tá falando da Copa do Mundo Feminina, o ano que vem, aqui no Brasil, 2027. Rolê sério vai fazer uma cobertura. Vamos para os estádios do Brasil cobrir a Copa do Mundo Feminino no ano que vem. Eu topo. Se ainda tiver rolê sério. Vamos falar, Guguinha, sobre as trágicas eliminações de ontem na Copa do Mundo. Dia muito imperialista ontem. Os impérios venceram. Parece Star Wars, tem uns episódios que o império vence. Acontece, às vezes o império vence. Vamos falar da primeira delas, depois de dias decoloniais na Copa do Mundo, tivemos quarta-feira servindo tristeza e decepção. O primeiro, Congo. República Democrática do Congo, eliminada da Copa. O Harry Kane é um monstro também, né, gente? É muito difícil marcar esse homem. A Inglaterra é mais ou menos, mas o Harry Kane é um animal. Foi sofrido o Congo jogando de bola os melhores jogos da Copa. Mas a Inglaterra venceu de virada o Congo em Atlanta. O Congo estava segurando a vitória, mas a Inglaterra conseguiu a reação depois, no segundo tempo, com 2 gols do Harry Kane, que decidiu a partida sozinho e levou aí a vitória para os ingleses. Com os gols, ele chegou a 13 gols em Copa, superando Pelé, que marcou 12 gols em Copa do Mundo. O Harry Kane também alcançou essa marca histórica. Ele também é o vice-artilheiro desta Copa com 5 gols. Por que eu fiz assim? Não sei contar? 5 gols. Fala sobre antes de ir para a próxima. A Letícia mandou a gente comentar então o resultado. Tá. Inglaterra vai pipocar a qualquer momento. Eles não vão ganhar a Copa. Agora, Kane, um monstro. E ele que sempre foi cobrado, né? Porque é um jogador que marca gol, mas que não ganha título. E vai acontecer isso de novo. Ele passou anos no Tottenham. Né? Ele era do Tottenham. Eu acompanho o Kane desde o início da carreira também, Príncipe. Por quê? Porque o FIFA Soccer me alertou. Preste atenção no Kane. Quando ele começou a deslanchar, ele já virou cartinha especial lá no FIFA. E eu falei, quem é esse cara? E o Kane é um monstro mesmo. Muitos anos aí, sendo um grande goleador. Ficou no Tottenham, tadinho. Tottenham não é um time campeão, né? Agora tá no Bayern de Munique. Conseguiu um título já com o Bayern. E com a Inglaterra não ganhará. A Inglaterra não ganha Copa, Príncipe. A Inglaterra só ganha Copa se a Copa for roubada, como foi a de 76. E agora tem VAR. Então eles nunca um pouco mais ganhar uma difícil. Copa. Mas se bem que dá pra inventar uns roubinhos no VAR também, né? A gente vê de vez em quando. Mais difícil. É mais difícil. Mais improvável. E esse time da Inglaterra é maravilhoso no papel. Mas não tá jogando isso tudo, né? Ontem sofreu com o Congo, assim. Eu achava que ia ser 2-1, tanto que eu cravei esse placar também no bolão, mas o... Eu botei mas 3-0 pra Inglaterra. 3-0 nunca. Pra ter goleada nessa fase agora de mata-mata é muito raro, assim. Tem que, sabe, mesmo com seleções que uma seja muito superior à outra, mas no futebol não é só qualidade técnica, é vontade, enfim, superação. Caralho, até o... Caralho, Lula. Lula tá... Ei. O Lulinha tava desmaiado ali. Por que tu fez isso, cara? Ele tinha esquecido do boneco. Nossa, como eu odeio você, Vitão. O torcedor símbolo da República Democrática do Congo, Michel Mbolandinga, conhecido como Lumumba Véa, foi visto desolado depois do jogo. Vocês vão pagar por ter deixado ele assim. Ele teve o visto americano negado para apoiar a seleção na partida eliminatória contra a Inglaterra. Olha. Tipo, esse ele isolado? Isolado. E ele tá fora da Copa Tá agora, isolado, porque o Congo tá fora. Ele publicou Acabou. uma carta nas redes sociais exaltando a campanha da seleção do Congo. Foi uma bela campanha, Guga Noblar. Foi. Segunda participação na Copa, né? A primeira com o nome Congo, antes participou como Zaire. Mas foi uma boa campanha da República Democrática do Congo.
Maravilhosa. Eu tenho. Você sabe que eu faço coleção de moeda, né, Prince? Quando eu era criança, eu fazia pra valer. Hoje em dia. É coisa de velho. Eu tenho moedas. Eu já fiz também. Mas eu fazia quando era moleque. Porque hoje não existe nem moeda mais no mundo. As pessoas não sabem. Hoje dia você mostrar uma moeda pra criança, ela não sabe o que é. É bom que é, exatamente. Mas eu tenho moeda da época que era Zaire ainda, né? E naquela época, quando eles foram pra Copa, que foi a primeira vez, uma ditadura horrorosa, o manda-chuva lá, enfim, o ditador da época, ele disse para a seleção que não precisava nem voltar para casa depois de levar uma goleada. Falou que se levasse outra, nem voltassem para casa, ou seja, seriam mortos. Tanto que quando eles jogaram contra o Brasil, eles estavam desesperados. E era por isso. Agora voltaram para a Copa, naquela vez 3 derrotas, agora foram para a Copa e fizeram essa campanha maravilhosa. Quase ganharam ontem na Inglaterra, jogaram muito bem. Infelizmente perderam, mas parabéns às seleções africanas, né? Quase todas, com exceção da Tunísia, né? Todo mundo foi bem ali. Foi. E, né, a Senegal também deveria ter ido mais longe. Vai falar já de Senegal. Pena. Amo a seleção do Senegal. Mas parabéns aí ao Congo, que jogou um bolão, cara. É um futebol bonito de ver, cara. É um futebol pra frente, é um futebol alegre, é um futebol bonito, né? É parecido com o nosso futebol, por isso que é legal. Mas é isso. Inglaterra já sua vez chegará. Tomara que seja contra o Brasil, porque a gente pode pegá-los na próxima fase depois da Noruega. Talvez nas quartas de finais a gente vingue o Congo. Faremos isso. Guguinha, além da derrota, o técnico do Congo, o Sébastien Desabré, protagonizou uma cena triste no fim da coletiva. Quando ele encerrou a entrevista, o assessor avisou que o pai dele tinha morrido e prestou condolências e agradeceu a todo mundo que estava ali, inclusive. Ele estava muito abalado na hora e muita gente chegou a acreditar que o pai dele tinha morrido na hora. E aí avisaram ele na hora, mas não foi isso, viu, gente? Inclusive. Tem a imagem dele, o vídeo a gente não pode mostrar. Tudo bem, o vídeo a gente não pode mostrar, mas é isso, viu, gente? Não foi isso que aconteceu, tá? O assessor da seleção do Congo, o Jeremy Kalemo, eu fui lá falar com o assessor só pra tirar essa história limpa. Diz que ele já sabia bem antes da coletiva e só comunicou a galera que isso tinha acontecido pra todo mundo saber porque que ele tava tão abatido. Não foi só pela derrota, mas também porque o pai dele tinha morrido. Então fica aí o registro importante. Muita gente acreditou que isso já... que ele foi avisado na hora e isso não é verdade. Já tinha sido avisado antes. Senegal, Guguinha, deve ser legal. Mas não foi legal ontem. Segunda virada do dia. Mais uma seleção africana tomando virada. E essa foi... O emocional do Senegal foi pro pau. Com toda a rima. A Bélgica eliminou o Senegal com gol de pênalti na prorrogação. A partida terminou 3-2 para a seleção da Bélgica. Primeiro tempo marcado pela superioridade do Senegal. Criou as melhores oportunidades, marcou logo no primeiro tempo. Depois abriram vantagem. 2-0. Mas o inacreditável aconteceu. Nos minutos finais, os africanos recuaram demais. E aí, Lukaku marcou e levou o jogo para a prorrogação. E na prorrogação, pênalti, que a galera discutiu um pouco. Teve uma discussão sobre esse penal. Mas passou de fase aí a seleção da Bélgica, Guga Noblar. Essa foi triste, essa foi doída. Senegal teve emocional nenhum. Bizarro, velho. Fiquei triste. Agora, quem desclassificou Senegal foi o quê? Foi o próprio Senegal, né? Porque teve um jogador lá que entrou que era senegalês, na verdade. O outro que fez o gol também enfim, não sei se é do Senegal, mas é de algum país africano também. No fim, quem eliminou o Senegal foram jogadores africanos. Essas seleções aí, que nunca foram nada e começaram a ser, elas são todas compostas por atletas de outros países, na sua maioria, inclusive, de países do continente africano. Então, que pena que essa Bélgica fake, repleta de jogadores que não são belgas, tirou um Senegal. Mas é fruto do colonialismo, né? A gente tava falando sobre o imperialismo, é fruto do colonialismo. Os caras vão lá, mandam gente invadem o país dos outros, tomam o país dos outros,
a cultura, o país rouba a cultura dos caras, rouba o idioma, roubam tudo. Aí, esses imigrantes, depois, em algum momento, voltam pra Europa. E aí, tipo, na verdade, né, inclusive tem muita gente falando, a seleção da França é africana. Não, gente, todos os jogadores, todos os titulares da França são nascidos na França, tá? Mas são filhos de imigrantes de países que a França colonizou, que a França invadiu, saqueou, e aí as pessoas foram morar na França. Senegaleses, marfineses, togoleses. Então tem muitos jogadores. Hoje a seleção da França não tem nenhum titular que tenha nascido. Tem um gringo, né, que nasceu na Inglaterra. Mas os franceses são nascidos na França. Os belgas são nascidos na Bélgica, mas são filhos da imigração. Os caras vão lá e invadem o mundo, depois os filhos... Aí eles reclamam, tem muito africano. Não é africano, são franceses. A culpa é da França que invadiu metade da África, né? Então, a culpa não é dos caras. Claro. Mas no caso da Bélgica ainda é jogador que nasceu, vezes né? de fato imigrante. Mas a Bélgica virou uma grande seleção, muito por isso, e também porque eles se prepararam, né? A gente não pode retirar o mérito dos caras. Eles se planejaram. Se você pegar o De Bruyne, que é o craque lá do meio de campo, o Courtois, que é o goleiro, esses caras, eles começaram a ser observados crianças ainda, perceberam que eles tinham potencial e passaram a investir quando eles eram adolescentes, pré-adolescentes. Assim, eles têm um trabalho realmente de base, de procurar jogadores e de investir, e também priorizando não só futebol, mas a escola. E é um trabalho muito sério, muito bem desenvolvido. E graças a esse trabalho, eles acharam, por exemplo, esses dois que estão entre os maiores jogadores do mundo. O De Bruyne, um dos maiores meio-campistas da história, e o Courtois, um dos maiores goleiros da história. Então, tem esse lado também do planejamento, que é exatamente o que não tem aqui, né? Aqui a gente tem um monte de talento, muita corrupção, um monte de peneirão. A gente desperdiça tanto jogador aqui, mas como sobra talento, a gente ainda consegue formar grandes seleções. Lá não, eles precisam achar na lupa o talento. E estão achando. O Daniel, o RDP dizendo, e o negão japonês que nasceu nos Estados Unidos, joga na Itália, é fã do Dida. Essa globalização é o Suzuki, né, o goleiro japonês, que é filho de mãe japonesa e pai ganês, nascido nos Estados Unidos. É fruto da imigração completa. A Júnior Oliveira falando que as seleções europeias tem muito que agradecer aos imigrantes para ter alguma chance de alguma coisa. Que mais? O Eduardo Silva falou que não foi pênalti da Bélgica, eu também acho que não. O Kleber disse que foi pênalti muito claro. E muita gente aqui. O pênalti no final foi de lascar, muita gente acompanhando aqui. Também no nosso Papo Legal. A enquete está no ar. Quem que tá ganhando a enquete? Eu votei no Japão, porque que eu quero ajudar o Sato. Mas Senegal aqui tá ganhando a nossa enquete. No Papo Legal, agradecendo os comentários de vocês. Falando agora, Guga, sobre outro imperialista que ganhou. Vai enfrentar a seleção do Senegal. Quem? Os United States of America. Os estadunidenses venceram a Bósnia. Mais um jogo injusto, segundo a Letícia. Esse eu não vi, tá? Esse eu estava o quê? Nanando. Cara, pior, deixa eu dizer uma coisa que eu não queria dizer. Essa camiseta dos Estados Unidos ficou muito bonita. Eu jamais compraria. Mas ficou bonita demais a camiseta. Eu compraria. Eu compraria? Não. Mas ficou bonita pra caralho. Não dá. Os Estados Unidos... Mas a mais feia da Copa. Essa aí? Você achou? Não, tá difícil. Não, é bonita, Legal, bonita. Cara, feia aquela da Bélgica ontem. Bagulho feio do caralho. Mas essa eu achei bonita. Não compraria. Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2-0, mesmo com a menos a seleção da casa dominou a partida. Os gols foram marcados por Balogun, que foi expulso no segundo tempo, e Tillman, de falta na segunda etapa. Esse ainda falta, inclusive, o Balogun. Com uma falha do goleiro Vassili. Essa é a terceira vez que o país chega a esta fase da competição. 94 também em casa. Naquele jogo que o Leonardo deu uma cotovelada na cara do jogador dos Estados Unidos. Não foi na cara do Alexis Lalas? Não, de quem foi? A cotovelada do Leonardo? Não, o Alex Lalas era um zagueiro. Era o cabeludo, né? O Alex Lalas era um zagueiro. Parecia um cantor de rock. Cotovelada, 1994. Como é o nome do jogador? Pegou aqui, ó, na maçã do rosto, amassou. Quebrou o negócio do cara. Na cara do Teb Ramos, eu lembro. Essa Copa eu lembro um pouquinho. Eu era um nenê. Foi sem querer. Foi, mas
sem querer, quebrou a cara do cara. Ele queria acertar o braço, o filho da mãe ficava puxando ele, aí ele foi dar a cotovelada pra tirar o braço, o cara abaixou a cabeça. Eu nem era nascido nessa Copa, mas eu tenho memórias. É memória do espírito, né? O espírito lembrou. Não era nascido. E a Bósnia é uma das seleções que mais marcaram essa Copa, Guga, porque a Bósnia levou muitas pautas políticas para a Copa do Mundo, né? Mesmo depois da eliminação, se mantiveram firme ao lado do povo palestino, com cânticos e bandeiras durante o jogo. Eles estavam assim fora do estádio, ó. Nas redes, a Bósnia também tinha compartilhado esse vídeo que mostra apoio a crianças em Gaza. Esse próximo agora. Agora vou tirar o áudio, eu acho que talvez pegue na Bósnia e a gente... Muito, muito bonitinho o vídeo da seleção da Bósnia, Guga Noblar. Temos aí a Bósnia eliminada. Você acha que os Estados Unidos avança de fase contra o Senegal? Porque eles têm uma seleção bem ajeitadinha. Tá bem arrumadinha a seleção dos Estados Unidos. E existe a tendência, nós vimos na Coreia do Sul e no Japão, de empurrar a seleção da casa um tiquinho mais pra frente, né? O Canadá, eu acho que vai ser eliminado contra o Marrocos. Difícil o Canadá passar do Marrocos. A seleção do México, a gente ainda vai ter o futuro da seleção do México definido mais pra frente, mas a gente tem aí, Guga Noblar, a possibilidade de ter os Estados Unidos avançando pela primeira vez para as quartas de final. Eu sei. Mas os Estados Unidos... Estados Unidos e Senegal. Não, Senegal e Bélgica, né? Bélgica, Estados Unidos e Bélgica. É treta. Essa a seleção da Bélgica tá meia boca. Não tá na fase boa, né? Já foi melhor. Essa seleção da Bélgica aí, 10 anos atrás, 8 anos atrás, era considerada por muita gente a melhor do mundo. Assim. Chegou a ficar ali entre as 4 do ranking. Eliminou a gente em 2 Copas. Meteu... Não, ganhou da gente em uma Copa. Em uma Copa, isso, uma Copa. Em uma Copa. Tirou a gente foi em uma a Croácia Copa. que eliminou a gente. Foi, com De Bruyne. Croácia e Bósnia era tudo Iugoslávia, né? Croácia, Bósnia, Sérvia, era tudo Iugoslávia, né? Por isso que os nomes são até parecidos, né? Tudo aqueles nomes que estão com Vite, porque era tudo o mesmo país antigamente. E aí a Bósnia era aquele lado muçulmano. Tem a Sarajevo, não sei se vocês lembram, na época da separação, Sarajevo atacadíssima, né? Você sabe o que quer dizer esse sufixo Vite, né? Ou não? Sabe? Filho. Que é o que rola na Escandinávia também. E muitos países têm isso, né? Os sobrenomes é o nome do pai com o Vite no final. Então, na Bósnia, o cara chama Petrovic, o cara é Fulaninho Petrovic, o filho do Petro. Por exemplo, se fosse o filho do Guga, seria João Gugavic. Lindão, Bélgica, eu acho que vai dar para os Estados Unidos, na real. Porque realmente a Bélgica, como você falou, tá em fim de carreira. Já foi uma super seleção. Com essa daí, e futebol é momento. Os caras não estão bem, velho. Ganharam no sufoco do Senegal, era para ter perdido. Eu coloquei, inclusive, 2-1 no bolão pro Senegal. Essa eu errei. E era para ter sido esse placar, né? Era para ter sido exatamente 2-1. O Senegal entregou 2 gols, vacilou. E aí aquela virada que não merecia. Agora os Estados Unidos tá num grande momento. Essa seleção americana tá jogando bola para valer. Nunca vi uma seleção americana competitiva. É a primeira vez. Claro que não tem a menor chance de ganhar a Copa, mas boas chances de avançar para as quartas de finais pela primeira vez. E aí nas quartas será caixão. Mas eu fico com os Estados Unidos contra a Bélgica. Essa Bélgica aí realmente tá em final de carreira. Dito isso, Gustavo, terminamos o tema Copa do Mundo. Não, terminamos o tema Terminamos o tema Bósnia e vamos falar sobre o Richarlison. Eu vou pular essa aqui, Letícia, não vai dar tempo de falar o resto. Treta ou essa quer mostrar do Irã? Não, né? Tá bom.
Treta do Richarlison. E o Richarlison, que mesmo sem ir pra Copa, foi assunto do dia. E isso começa com uma antiga disputa judicial por uma mansão de luxo em Angra dos Reis. O jogador expôs nas redes sociais a disputa que trava com o senador Flávio Bolsonaro, envolvendo a compra dessa mansão. O caso voltou a repercutir depois de um comentário do jogador e um vídeo da advogada imobiliária Ana Paula Zantucci. O comentário foi esse aqui, ó. Leia pra mim, Letícia, o comentário. Realmente, gastei em torno de 10 milhões lá e simplesmente me tomaram. Estou até hoje sem receber a minha grana. Bichinho. E ele ainda compartilhou um vídeo da advogada marcando o Flávio Bolsonaro nessa história. Vamos ver o vídeo pra entender a treta, Gustavo? O pai do bebê, vulgo Richarlison, não foi pra Copa, isso todo mundo já sabe. Agora, a fofoquinha que eu vou te contar agora, eu duvido que você saiba. O que aconteceu? O Richarlison comprou uma mansão avaliada em 10 milhões de reais, ele comprou a propriedade. 2 anos depois, o advogado do Flávio Bolsonaro, e talvez o Flávio junto, comprou a posse desse imóvel. Qual que é a diferença? Muitas. E agora eles estão brigando para quem tem, de fato, a posse, que no caso é o Willer Tomás, advogado do Flávio, porque ele comprou posse. O que aconteceu? O Richarlison comprou a propriedade do imóvel junto com o proprietário. Mas, aparentemente, existia na matrícula um registro de venda de posse em 1968, salvo engano. E a empresa desse advogado comprou a posse. E agora ele entrou com uma... Agora não, né? Ele entrou com uma ação de reintegração de posse, conseguiu pegar a posse de volta. Por mais que o Richarlison e o seu empresário Rodrigo Velasco tenham a propriedade, a posse está vendida para uma terceira pessoa. Por isso que é extremamente importante, antes de comprar, você verificar toda a matrícula do imóvel e ver como que está aquilo, apesar de ser muito antiga. Como não houve um cancelamento dessa venda, dessa cessão de posse, ela foi repassada para a empresa desse advogado, Willer Tomás, em 2022. E agora existe essa briga aí para quem tem a posse. Porque por mais que você tenha a propriedade, não necessariamente você tem a posse. O processo de reintegração de posse ainda se discute, e aí cabe uma questão extremamente interessante. Eu não estou tomando partido, eu estou contando fatos, em que uma das esposas da M Locadora, que era a empresa que tinha essa posse, alega que ela foi induzida a erro e foi enganada ao ir no cartório e assinar esse contrato que passava a posse agora recentemente. Agora está se discutindo não só a posse, mas a legalidade dessa posse, porque se você faz um contrato ali simulado, ou que você induz o outro a erro, coação, etc., esse contrato ele pode de fato ser anulado. Então, inicialmente começou discutindo quem tinha posse, de fato, o Willer Tomás, porque ele tinha um contrato de posse, apesar da propriedade ser de outra pessoa. Mas agora a discussão é a legalidade dessa posse, porque se esse contrato foi firmado com alguma irregularidade, pode sim ser anulada e ser descartada e voltar tanto a propriedade quanto a posse para o Richarlison e o seu empresário. E aí, meus amigos, como eu digo, né, o direito imobiliário está em tudo, em todos. Não tem pra onde vocês correrem, não. A empresa do Richarlison sustenta ter adquirido o imóvel de quem o ocupava. O Tomás, o advogado do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, afirma que a sua empresa assumiu direitos ligados à antiga detentora da posse, a M Locadora, após quitar pendências fiscais e administrativas. A treta do pombo com o Flavinho Bolsonaro. Flavinho Desmaio sempre envolvido numa mutreta, né, Guga Noblar? Impressionante. E é sempre mutreta imobiliária. Você já notou? Como esse pessoal gosta Sempre. de uma treta imobiliária, Gustavo? Incrível, velho. E ele entende, né, de imóveis, deveria trabalhar no ramo. Porque eu nunca vi uma família Meio que trabalha, que né? consegue, de certa maneira. Pô, os caras são os craques em comprar imóvel num preço abaixo do mercado. Incrível, muito abaixo. É quando vendem, conseguem um lucro que ninguém consegue. Deveriam trabalhar nesse meio e, de certa maneira, é assim que eles fazem gerar o dinheiro deles. É assim que eles justificam as fortunas milionárias dessa família que não deveria ser tão rica, né? De onde vem toda essa grana dos Bolsonaros? Eles ficaram ricos muito antes do Pix que o Bolsonaro pediu, né? Ganhou 17 milhões só num pedido de Pix. É muito dinheiro. E compram muitos imóveis com dinheiro vivo, né? Pelo menos em parte. A parte da compra, às vezes não é a compra total do imóvel com dinheiro vivo, mas grande parte, sim. E é tudo estranho. É tudo suspeito. É tudo indício de que tem rolo aí. Mais uma vez agora, outro rolo. O coitado do Richarlison, o Pombo, o nosso jogador maravilhoso, que jogou com o Tottenham também, mesmo time do Kane, tá ali agora
se deu mal, né? Perdeu 10 milhões por enquanto. E como é que você tem a propriedade e não tem a posse? Eu acho muito louco isso aí. Não, a propriedade é dele, mas a posse... Que zona é essa? Que se faça a justiça, né? Porque ele tá levando um balão. O cara pagou, é dele, acabou, não tem essa. Vamos ver se farão justiça com o Richarlison. Se ele tá tornando essa história pública, é porque ele foi orientado pela advogada. A advogada já tá desesperada. Quando o advogado manda você caguetar e apelar para a opinião pública, para a imprensa, é porque a coisa não tá andando. Ou é porque tá andando pro lado que você não queria. Então, tá difícil aí, Richarlison. Força pra você. Jamais faça um negócio com quem estiver envolvido, com a família Bolsonaro. Por favor. É sempre red flag. Guguinha, dito isso, terminamos a parte da Copa do Mundo e vamos para o resto. Macetada. Vamos falar sobre o reality show da VTube. Guga Noblar. Vocês viram o reality show da VTube, do Eliezer, com seus funcionários? Programa chamado As Patroas e o Patrão. Colocava suas 6 babás... Cara, quanta babá, meu Deus. 6 babás, cozinheiras, motorista, governanta e outros empregados para disputar prêmio em dinheiro, uma moto e outros benefícios em provas dentro da mansão. Eles se apresentaram numa vibe meio BBB. Põe aí. 11 colaboradores na minha casa. Bora conhecer todo mundo que vai participar do reality? Meu nome é Vilma Goulart Paulino, tenho 50 anos, sou babá da Lua, faz 3 anos que eu trabalho com a família Tube. Uma qualidade que eu tenho é que eu sou bastante determinada. E um defeito que muito coração mole. Eu sou a Edileia, governanta da Vitória, tenho 37 anos, estou com eles há 4 anos. Minha maior qualidade é que eu sou uma pessoa muito coração, né? Acredito que seja uma qualidade. E meu maior defeito, uns chamam de malcriada, outros chamam de teimosa. Aí no enterro. Meu nome é Ivonete, tenho 60 anos, vai fazer 2 anos, eu sou a babá da Lua. Uma qualidade, sou muito positiva naquilo que eu faço, não gosto de mentiras. Defeitos, sou devagar, gosto de minhas coisas super devagar. Eu sou de Mara ou Mari. Tenho 47 anos, trabalho com a Bia há 8 meses, cargo aqui é ajudante geral. Vou falar da minha qualidade primeiro, sou muito generosa, atenciosa. O meu defeito é a teimosia. Eu sou a Débora, tenho 44 anos, sou babá do Ravi, trabalho aqui há 1 ano e 7 meses. Qualidade, eu sou amorosa, simpática, muito brincalhona. Defeito, sou muito teimosa. Sou Anderson, tenho 33 anos, sou motorista aqui da Vida Eliezer, trabalho com eles há 1 ano e 3 meses. Uma qualidade minha, sou atencioso e comprometido. E um defeito, detesto esperar. As provas, Guga Noblar, beiravam a humilhação. Os funcionários precisavam procurar moeda escondida num lago gigante, lixeiro do banheiro e até dentro do vaso. Vamos ver provas desse reality show. Filha, pra quem você tá torcendo, filha? Ih, não quer responder. A Lua tá torcendo pros 3 babás dela. Faltam 4 minutos! Na primeira prova já foi assim. E ainda metade das moedas. Ah, misericórdia, dentro do vaso, meu, pelo amor de Deus. Não é possível. Vai limpar depois, né? A Mara descobriu que tinha missão. Descobriu. A Mara, então, acumulou R$2.000. Ah, tá chorando. Ai, tá emocionada. Depois de muita repercussão, eu vou fazer um reality show do Rolê ICL, onde produção do Rolê ICL precisa se humilhar todos os dias. Ah, não, isso já acontece, né? Desculpa. E vocês não ganham nada mais por isso. O casal apagou o primeiro episódio depois de 24 horas. Cara, pô, ficou bem montada essa. Eu, assim, admito, essa ficou muito boa. Manda isso aí pra eu postar no Instagram. Muito obrigado, Sato. Embora algumas funcionárias tenham saído em defesa da VTube e do Eliezer, dizendo que participaram por vontade própria e que elas eram bem tratadas, a polêmica continuou.
Ministério Público do Trabalho abriu um procedimento para apurar violações à legislação do trabalho. Quem diria que você humilhar seus funcionários renderia problema trabalhista? Já o TST publicou um comunicado com o título "Humilhação não é entretenimento", mas claramente sem citar, sem citar os funcionários. Lê aí o post para mim, Let's, por favor. A exposição de empregados e empregadas a situações vexatórias pode caracterizar assédio moral, violar direitos relacionados à dignidade e à integridade no ambiente de trabalho. Ouviu, William? Entendi esse, viu, William? Brincando, gente. E aí, depois que o TST mandou essa indiretinha, olha o que eles postaram nas redes sociais. O casal. Não tem? É o print do comentário. Às vezes, se você sim. lê... Lê aí. É claro que... É sério que tá todo mundo achando normal isso? Aí o Eliezer. Claro que não. Você não tá participando. Se tivesse, além de estar ganhando, estaria aqui nos comentários pedindo para o povo votar na comida japonesa para você escolher o restaurante que quiser ir para jantar. Gente, ele ficou mó tempão nos comentários se defendendo, falando tipo... Vale 60 mil, vale uma moto. Esse aí tá sempre brigando na internet, né? Sempre. Tem tempo livre. Ô, Guguinha. Esse tem. Existe. Tem uma coisa. Quando você tá trabalhando, Guguinha, você está numa relação desigual. O seu patrão é que tem o dono dos meios de produção tem o poder de te mandar embora ou não mandar você embora, certo? A relação é completamente desigual. E aí, as funcionárias estão participando de forma voluntária. Amigo, eu já fiz cada coisa na minha vida profissional, Guga Noblar, que parecia ser de forma voluntária, mas não era. Num passado distante aí. Amigo, você tá trabalhando, seu patrão falou, olha, nós temos que fazer tal coisa. Você vai falar, não, arrombado! Não, você vai falar, sim, vamos fazer. Claro, né? Dentro de limites razoáveis. Você faz, né? E aí, as empregadas estão fazendo por quê? Tem lá 10 empregados, aí você vai ser o empregado que vai falar, não vou fazer? Tá todo mundo fazendo. Todo mundo topou participar. Você vai falar que não? Então, assim, claro que os empregados vão dizer que querem, né? Mas, se querem mesmo, a gente não sabe de verdade. Ninguém quer, porra. Quem é que quer ficar pegando bolinha de gude na privada? E é umas provas merdas, né? Que eles inventaram. Puta reality chato. Agora, estão explorando, obviamente, a mão de obra que já é barata. Se as provas fossem legais, então tudo bem. Forças. Não, pô, além de tudo, ainda é chato, né? Mas é bizarro você obrigar, porque no fim você está obrigando, ninguém dirá não. Não falou o príncipe, é uma posição de hierarquia. Eles dependem. Você até pode, né? Mas aí você vai ficar o quê? Vai ficar marcado. Fulana, a Maria ali, a cozinheira não quis. Duas cozinheiras quiseram e uma não quis. Esquisito, né? Tem como. Isso é bizarro. E é de um mau gosto. Pelo que a gente viu, o reality é horroroso. E eles iam ganhar uma bolada. Quanto que vocês iam ganhar com esses views? Com a repercussão, com o engajamento? Porque oferecer um prêmiozinho em troca dessa humilhação, no mínimo teriam que dividir o lucro. No mínimo. Com todas elas. Mas não vão fazer isso. Não vão. Até porque se fizer isso, eles vão parar de trabalhar para esse casal. Não vão mais precisar ser explorados por eles. Então, assim, estão usando de personagem para ganhar dinheiro em cima empregados que não ganham muito mais do que alguns salários mínimos. Então, no fim das contas, é uma exploração dupla, né? Ainda estão explorando o trabalho deles, lucrando em cima, porque, com certeza, esse reality não era só para o casal se divertir, era para faturar. E essa grana ia ficar com eles. É um absurdo em todos os níveis, é de um mau gosto incrível e é de um amadorismo incrível. Claro que tiveram que tirar do ar
Até demorou 24 horas no ar isso aí. É incrível não terem conseguido imaginar, né? E não tem que um seria amigo, uma né, opção. Gustavo? Não tem um amigo. Assim, Os caras vivem numa bolha. o Guga Uma fala bolha de comigo uma negócio assim, o Guga fala um negócio, Deluca, o que você acha de eu fazer tal coisa? Eu sou amigo do Guga, falou, achei meio bosta a sua ideia. Será que não vai dar ruim, amigo? Tal coisa vai dar ruim? Porque eu não tenho um amigo pra falar, velho. Que horror, que casal medíocre, 2 idiotinhas, infelizmente. E eu tava até passando a simpatizar um pouquinho com essa via um tempo atrás, e tava vendo umas coisas, umas repercussões de umas situações deles na internet. Agora, depois disso aí, agora eu entendi como é que funciona a cabecinha deles. Que horror. E eu espero que eles percam publicidade por isso, porque eles fazem muita propaganda. Que marca agora vai se punir. Será que perde? Eu espero que perca, né? Pelo menos eu, se tivesse uma marca, não ia querer associar nunca quem explora empregado dessa maneira, inclusive lucrando em cima. Enfim, Gustavo, agradecendo os comentários de vocês aqui no Papo Legal. A Aline Pires, a Aline Sapiens, pensamento da VTube. Vamos criar um reality show para humilhar nossos funcionários? A Juliana Oliveira diz, mas aí eles surfam na onda da polêmica. É o tal falem mal, mas falem bem, falem mal, mas falem de mim. Cadê? A Caroline notando que o Gustavo cortou o cabelo, depois de muita insistência ele cortou o cabelo. O Pharma Wayne diz, Guga, levanta e faz uns polichinelo, você tá mal, cara. É que o Guga acordou hoje. Que hora você acordou hoje, Gustavo? Não dá pra ouvir. Tá sem Você áudio. pode abrir o microfone pra falar primeiro. Por favor. Eu acordei cedaço pra fazer o N1, Prince. Que horas? Hoje, eu ainda tô meio sequelado do jogo do Brasil, que eu perdi a voz, tá voltando. Eu tô detonado. Que hora você acordou hoje? Eu acordei cedaço, acordei... Número? 8 e pouco. Cedaço. 8h20. Porra. O nosso conceito de cedaço é diferente. E a Liz Long, empregados fazem qualquer coisa para manter emprego. Qualquer coisa. E alguns, infelizmente, não possuem a dimensão da humilhação que estão passando. É por isso que o direito trabalhista está indisponível. Você não pode abrir mão de... É indisponível? Não, é indispensável, provavelmente, né? Você não pode abrir mão de nenhum deles. O Shirakawa disse que queremos o reality do rolê. O espectador pode participar propondo pauta. Esse reality show já está valendo. É aqui no Papo Legal. Você pode mandar mensagem para Letícia, @let, a sugestão de pauta que você quiser. Eu estarei no Papo Legal. Eu estarei amanhã. Vai estar? 11, sozinho? Seria eu amanhã. Não vai ter ninguém te auxiliando aí? Eu acho que não vão colocar nenhum adulto. E é na sua casa? Prestar atenção. Era interessante. Estarei sozinho aqui, provavelmente. Lígia tem que ver se trabalhando. Tem que ver se você consegue entrar. Outra família, Guga Noblar. Falamos da família Tube. Como é o nome da família? Tube? A família Tube. Sobrenome... nome... Tube, sobrenome Tube. A família Tube. Outra família com polêmica, Gustavo. A família Pôncio voltou aos holofotes. O pastor Márcio Pôncio foi preso hoje em um flat na Barra da Tijuca. Todo mundo é preso na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Impressionante como tem bandido lá. Cara, é um lugar de miliciano, gente. Com todo respeito aí, quem mora na Barra da Tijuca, eu acho que não deve ter muita gente aqui no chat que mora na Barra da Tijuca, não. Se você não for miliciano, você não vai ficar ofendido. É verdade. Ele é acusado de envolvimento na máfia do cigarro. E o cara é pastor? Através do pagamento de agentes públicos em esquema que envolveria o jogo do bicho, que é outra coisa que tá no Rio de Janeiro, é incrível. E o contraventor Adilcinho. É Adilcinho ou Adilcinho? Não sei. Não, é o cantor que é Adilcinho, né? Adilcinho. Não sei. Tô com um pouco de sono também. Com a atuação religiosa... o cantor é Dilcinho e o contraventor é o Adilcinho, é isso, certo? Isso, amor. Muito obrigado. Com a atuação religiosa ligada à Igreja da Nuvem, vocês estão inventando o nome, não é possível, não existe Igreja da Nuvem. Tá inventando, isso que foi o ChatGPT que inventou. Pôncio também é empresário e construiu trajetória no setor do tabaco, por isso que é o apelido de pastor do cigarro. E bem antes de ser preso, o Márcio Pôncio ergueu uma mansão de luxo gigantesca em 2020, também na Barra, inspirado no Palácio de Versailles. Tem foto disso?
Ah, não. Não tem. Velho. Gente, rapidinho, o @Marcos Barra da Tijuca falou assim: desculpe, não sou miliciano, sou sério e trabalhador. Desculpa, Marcos Barra da Tijuca. Tá brincando? O arroba dele é Marcos Barra da Tijuca. Marcos, a gente pede perdão pra você. Desculpa, mano, você. E aos outros moradores da Barra da Tijuca que não são milicianos. Cara, mas ele também sabe os vizinhos que ele tem, mano. Ele sabe, cara. Mas tem fotos da mansão, sim, peraí, eu acho. Cadê a foto da mansão? Não tem. A mansão Claro que tem. Aí, ó. A mansão tem 2.904 metros, foi avaliada em 50 milhões. Ao todo são 3 casas que se ligam entre si. A família Ponce ganhou notoriedade na internet, mostrando a rotina da mansão, a ostentação. É tipo os Kardashian do Rio de Janeiro, é isso? A ostentação. Exato, eu adorava, gente. E por estar envolvido. Inclusive, eu conhecia uma das meninas da polêmica. Você era amiga? Ela ia pro jogo comigo, assim, tem várias fotos com ela. Botafogo! Ele é pai do cantor Saulo Pôncio e da deputada estadual Sara Pôncio. Lembra deles? A Sara Pôncio e Letícia Almeida foram os protagonistas? Porque antes tem um outro nome, que você não leu. Sara Pôncio e Letícia Almeida, achei que era você. Meu amor, tá escrito Saulo Pôncio, Letícia Almeida e Sara Pôncio. Eu li Letícia Sansão, na minha cabeça. Saulo Pôncio, Letícia Almeida e Sara Pôncio. Sara Pôncio e Paulo Pôncio e Letícia Almeida foram os protagonistas de um grande escândalo em 2018. A atriz namorava o cantor Saulo e tinha uma filha. Um teste de DNA revelou que o pai biológico era Jonathan Couto, que na verdade era casado com Sara, a irmã do Saulo. Não entendeu? Tem aí o desenho. Explica pra gente, se você que era amiga deles. Explica pra gente. Eu não era amiga deles. Mas então, gente, o Saulo e a Letícia, ó, ex-namorados. Aí eles tinham a Maria Madalena. E aí, todo mundo achava bonitinho, né, e tal, beleza. Depois, todo mundo começou a achar esquisito que o Jonathan parecia um pouco com a... parecia um pouco com a Madá, né? Que é essa Maria Madalena aí. Aí, mano, fizeram um teste de DNA. E detalhe, a Letícia era muito amiga da Sara também, que era cunhada dela. Aí, enfim, gente, a Letícia foi escorraçada. Isso tudo só aconteceu porque eles moravam nessa mansão interligada, que eram tipo 3 casas. Aí uma interligava na outra. Aí a Letícia foi dar uns pulinhos na casa da cunhada, mano. Normal. É coisa de Letícia, né? É coisa de Letícia isso aí. Ele ligou demais, né? Ô, Guga Noblar, mas é isso, pastor preso, mais um, né? Que beleza. Pastor envolvido com máfia do cigarro e jogo do bicho. O Rio de Janeiro é uma delícia. Porra, que isso, velho? E aí a família é uma loucura. Amiga da Letícia. Parece com... Não fala mal, não. Porra, velho, o irmão... O filho parece com um cunhado, que parece com um vizinho, que parece com um padeiro. Que porra é essa? E que família louca, metida com um esquema. Cara, e muito evangélicos, né? A Sara, super evangélica, deputada que vive tumultuando. E ainda tem isso. Ela é acusada, dizem as línguas aí, que ela é amante do Rodrigo Amorim, né? Corre na boca miúda. A gente aproveita para registrar que as opiniões de Letícia Sansão não são opiniões validadas pelo ICL Notícias. Eu mesma tô falando que é a boca miúda, não sou eu. Em caso de processos, você pode processar a Letícia. A boca miúda de... Olha, treta atrás de treta nessa família. Mais um exemplo dos falsos moralistas, né? Os hipócritas. E o pior não é nem ter a mansão interligada. Que foi tão interligada que interligou demais. O pior é demais. o pênis interligado com a... Que isso, cara? Pênis interligado complicou demais. Isso aí é interligar o pé. A mansão é o de menos. Quando interliga o órgão genital. Porra. Aí é foda. Interligar até o mini crack dele ali foi interligado. Olha, agora, como é que tem uma mansão de 50 milhões? A gente fica isentando essa galera de pagar imposto para isso. E mesmo sem pagar imposto, mesmo com toda a isenção que os políticos populistas dão às igrejas, nada justifica patrimônio. Não tem como.
tem 50 milhões, você já deve ser investigado automaticamente pela Polícia Federal, sem que haja indício, já deveria ter essa lei. Se o cara tem mais de 50 milhões na conta, investiga pra ver se tá tudo ok. Normalmente tem não merda tá. Né? Ainda, normalmente não tá. Inclusive o Alckmin, quando foi candidato a última vez, perdeu, o Bolsonaro foi eleito, né? Aquela eleição do Bolsonaro. Em 2018, o Alckmin concorreu a presidente. E a proposta que ele tinha uma proposta, príncipe. Tá ruim o mic? Não, você tá batendo nele, piora, Você pode né? deixar ele só Se paradinho você deixar ele na paradinho, mesa. talvez ajude. Sempre ficar brincando Príncipe, de peteca. Bota a mãozinha assim, ó. Bota a mãozinha assim, ó. Bota a mãozinha assim. Não, aí, peraí, eu vou ter que deixar o microfone. Não pode deixar ele parar. Não, mentira, é só pra você parar de mexer. Vai. Isso. Príncipe, pra cima. olha esse lance de você. Quando você tem muito dinheiro, você tem que ser investigado. E quem tinha essa proposta? O Alckmin, na campanha dele, falava que político teria que explicar o patrimônio e não mais a polícia lançar uma suspeita para ele ter que explicar. Mas se um político tivesse um patrimônio milionário, ele teria a obrigação de explicar o dinheiro. E não a polícia deveria levantar suspeitas a partir de algo errado. Não, só de ter muita grana, ele é que teria que explicar. O Alckmin tinha essa proposta, porque ele dizia que não tinha como enriquecer na política. Não tem. A galera acha que político... Não, político é tudo rico. Ganha 30 mil por mês, Guga. Ganha 30... Assim, vive bem. 30 mil, velho. Vive bem. Vive bem. Mas ganha 30 conto por mês. Dá pra você terminar rico com 30 mil? Com milhões na conta? Não dá. Casas que nem o Bolsonaro, Não fazer dá. 20 negócios aí. Não dá. Não dá. Então... Ó, você faz isso, aí, ó. tem... 30 mil vezes 12 vezes 4 anos dá 1 milhão e 400. Mas você tem gasto, né? Você paga conta, você paga boleto. Mesmo que você não gaste, você não vai ficar rico. Não vai. Só vai ficar rico se fizer, né? Brasil é isso. Guguinha. Temos mais um exemplo agora, que é essa família aí. Deixa eu aproveitar para trazer mais um tema, porque é um tema de hoje. Falando em vagabundo, o Tarcísio de Freitas inaugura hoje o primeiro trecho da linha 6 laranja. Serão abertas... Isso é foda. Serão abertas 6 estações das 15 da linha. Até o final de 2026, a obra vai chegar diz que a obra vai chegar na Brasilândia. O restante vai ser só em 2027. A obra foi contratada em 2013, tinha que ter sido entregue em 2018, mas ficou paralisada. Em 2016, um consórcio de várias empresas, várias construtoras ligadas à Operação Lava Jato foram atingidas e aí a construção parou. O projeto foi retomado em 2020. Mas sabe qual é o problema, Guga? É que o trecho que o Tarcísio vai inaugurar agora, e lembrando que o prazo para político participar de inauguração de obra termina agora, não liga nada a lugar nenhum. O influenciador Nicolas Rubi, o famoso Sarubi, o menino do metrô, que é um gostoso, inclusive, vai falar sobre essa linha. Põe aí. Linha 6 laranja, nova linha do metrô de São Paulo, vai ser inaugurada nessa quinta-feira, dia 2 de julho, então bora lá entender Cara, como um que vai gostoso funcionar. é Esse foda, Sarubi, mano. antes de É ir uma com as informações, eu criança. preciso falar de uma atualização que surgiu agora, que é bem importante. criança, A inauguração mano. da linha 6 laranja vai acontecer nessa quinta-feira, dia 2 de julho, e não sabe se essa vai ser a inauguração pro público. Já que no dia 2, na verdade, vai acontecer a cerimônia de inauguração e a viagem inaugural, só que não sabe se é pro público. Eu tentei confirmar com várias pessoas, mas ninguém sabe ao certo, então talvez essa inauguração aconteça, na verdade, na sexta-feira, dia 3 de julho. Mas eu atualizo tudo no canal do Instagram. Enfim, agora bora pras informações que é importante. Acontece que depois de 18 anos, a linha 6 laranja tá finalmente sendo entregue. Essa aqui vai se tornar uma das linhas mais importantes de São Paulo, mas que ainda vai demorar pra isso acontecer. Já que a linha 6 laranja, até pouco tempo atrás, estava prevista para inaugurar ligando as estações Brasilândia até Perdizes em outubro desse ano. Só que acontece que do nada essa inauguração foi adiantada, mas agora é ligando apenas 6 estações. Mas que eu falei mais detalhes sobre esse adiantamento no vídeo aqui na legenda e fixado aqui no perfil. Pra começar, a linha 6 laranja tá na sua pré-inauguração, onde vai funcionar de uma maneira bem diferente durante essa fase de testes, parecida com a linha 17, onde a linha 6 laranja vai ligar apenas o trecho das estações João Paulo I até Perdizes, passando pelas estações Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca e Sesc Pompeia até chegar na Perdizes. E durante essa fase de testes, ela vai funcionar apenas de segunda a sexta-feira, das 10 às 15 horas e não vai abrir em feriado. Onde durante essa operação, apenas 2 trens vão circular em esquema de shuttle, ou seja, quando sair um trem de Perdizes sentido João Paulo I, vai ter um outro trem saindo de João Paulo I sentido Perdizes. Sem contar que eles vão andar com velocidade máxima de 30 km por hora, conectando João Paulo I até Perdizes, de acordo com o governo, em 19 minutos. Já sobre as estações, por conta dessa antecipação, as estações vão ser entregues apenas com os acessos principais
que não vai ter cobrança de tarifa para embarcar na linha 6 laranja. E agora, tirando uma das maiores dúvidas de vocês, a transferência para a linha 7 Rubi. Como eu já falei no outro vídeo, por mais que a linha 6 laranja vá conectar com a linha 7 Rubi na estação Água Branca, vai ser uma transferência maluca feita pela rua, debaixo de chuva e sol. Então, como acontece na linha 17 Ouro, quando você chegar na parte da linha 7 Rubi, a ligação você vai ter que pagar a passagem. Inclusive, já tem vídeo aqui no perfil mostrando na prática como vai ser a transferência da linha 7 pra linha 6 e da linha 6 pra linha 7. Rua. Mas aí, tá ansioso pra finalmente andar na linha 6 laranja? Deixa aqui nos comentários como tá a sua expectativa pra essa linha, caso você tenha alguma dúvida. Caso você queira saber mais informações, aqui no perfil já tem vários vídeos sobre essa linha, que ainda vem muita coisa pela frente. Ô Guguinha, pra quem não é de São Paulo, pra quem é de São Paulo sabe o que eu vou falar, mas eu vou explicar. A linha 6 laranja, ela é conhecida como a linha das universidades, porque ela vai ter uma estação Higienópolis Mackenzie, passando pela Mackenzie, FAAP Pacaembu, passando pela FAAP, PUC Cardoso de Almeida, passando por algumas das principais universidades de São Paulo. Então, conhecida como linha das universidades. E vai terminar em São Joaquim, que também tem um monte de universidade lá, na Liberdade. Mas a linha, que é uma linha super importante, para ligar inclusive a Brasilândia, na zona norte de São Paulo, que hoje não tem metrô, com o centro da cidade, vai inaugurar pela metade, só pro Tarcísio poder participar do evento de inauguração, Guga. Olha que maluquice. Inauguração fake, né? Tão fake quanto o Tarcísio na política. Nunca foi político, né? Foi um puxadinho ali do bolsonarismo e tá aí tentando apelar para uma inauguração de algo que não tá pronto. Você só inaugura quando tá pronto, velho. Porra, vamos inaugurar pela metade, tá chegando a eleição. Fazer uma porra, vamos fazer 3 inaugurações. Né? Dá para inventar um monte de inauguração desse jeito. Enfim, mais uma história horrorosa. E lembra que eles queriam... Cara, tudo atrasa de um jeito inevitável aqui no Brasil. Durante a Copa, a gente ia fazer também a ligação do metrô quase ao aeroporto. Isso, inaugurou esse ano. É sério, inaugurou esse ano. Copa. A linha ouro do metrô. Não, é a linha prata lá, né? Qual que é, não? A prata é a que vai pra Zona Leste. Aquela ali é ouro, né? É ouro. Linha ouro. 12 anos depois. Era pra ser Era pra Copa, não disseram pra qual, né? É verdade. É pra Copa que ainda virá no futuro. Isso. É verdade, só pode ser isso. Que mico, Brasil. Vamos fazer direito as coisas, né? Vamos parar de fake news, de obras que não estão prontas ainda pra inaugurar. Vamos fazer a coisa certa. Ô Guga, só pra ser justo, o VLT de Salvador, com 7 paradas e 4 km, vai ser inaugurado, foi inaugurado dia 28 de junho, só com 4 km de extensão. Na quinta-feira, dia 3, vai ser a expansão da linha 2 do metrô de Belo Horizonte, com 2 estações. O trecho de 1 km vão inaugurar de metrô. E vai ser aberto 6 escada rolante em funcionamento. Só para mostrar, porque a data final para acabar as inaugurações é dia 4 de julho. Os candidatos depois disso não podem mais participar. Então estão inaugurando tudo, vai inaugurando! Tá pronto? Não, foda-se, mas vamos inaugurar mesmo assim. Dito isso, Little Guga, temos aí, hoje à noite, aula de Cris Serra. Cara, isso aí tinha que ser... Olha, isso aqui é de graça. Masterclass da Cris Serra. A Cidade Rachada, a tragédia da Braskem em Maceió. A Cris tem um livro sobre isso, com esse nome, inclusive, Cidade Rachada. Belíssimo livro-reportagem da Cris Serra. E aí, a Cris também falou sobre essa história na nossa série documental, agora, sobre o orçamento secreto. A negligência da Braskem afundou Maceió em 2018. 5 bairros afundaram. E a Cris vai falar com exclusividade, de forma inédita, hoje, 8 horas da noite. Vamos dar uma olhada num trechinho, só para vocês ficarem com vontade de assistir. Põe aí. Quanto vale o sal de nossas lágrimas? Nós estamos falando de um crime ambiental. A Braskem extraiu uma quantidade de salgema suficiente para encher 3 estádios do Maracanã de salgema. Essas vítimas têm rosto, têm história, têm família, têm memória. E tudo isso vai embora quando um desastre como esse acontece.
Oi, Guga. Você agora pode acordar. Eu tô lento, tô vendo aqui maravilhosa, Cris. E aí, Adoro. pra se inscrever, pra assistir... a gente quase ouviu um... Sim. Do Guga. Pra se inscrever, Gustavo, qual é o link que as pessoas têm que se inscrever? Não é o tradicional, é outro. Tá na tela. Não é. O Dano Ortega sabe que não é o tradicional. O René BR também. Hoje, Judi Duarte, vocês vão entrar no icl.com.br/aula, icl.com.br/aula. Entra lá, Carlos Pinheiro, entra lá, Metamero. Vamos assistir a maravilhosa Cris Serra, ela é muito competente, essa história só no Brasil, né? Só em país realmente onde as pessoas ficam sempre em segundo, terceiro plano. Nunca é o foco, né? A pessoa, o ser, não, é só a grana, é só o lucro. E tá aí, mais uma história do capitalismo selvagem e das consequências disso. Vamos aprender mais, vamos rever, vamos relembrar dessa tragédia junto com a nossa maravilhosa Cris Serra. Então entrem lá no icl.com.br/aula, icl.com.br/aula e se inscrevam. icl.com.br/aula. Amanhã voltamos com mais um Rolê ICL falando sobre os resultados de hoje. Hoje, Copa do Mundo com Espanha e Áustria, Portugal e Croácia e Suíça e Argélia de madrugada, que não vou assistir porque ficar de madrugada pra ver Suíça e Argélia também não dá. Acabou nossa enquete do porra nenhuma. Acabou nossa enquete do Papo Legal. A eliminação que mais doeu foi a do Senegal, 62%. Tô com o Sato, beijo Sato, te amo. A eliminação do Japão doeu mais. Amanhã nós voltamos no Rolê Sério. Tchau. Sato viu calado. Do Japão. Tadinho do Sato. Como é que é a derrota em japonês? O desvio identificado pela Controladoria Geral da União passa de 13 milhões de reais. Os computadores para os alunos jogarem eram alugados por um valor 11 vezes maior do que um novo. No Distrito Federal, um projeto prometia usar esses jogos para ensinar tecnologia e desenvolver habilidades de estudantes da periferia, o que já era estranho, mas acabou virando um escândalo. A gente então foi atrás de quem destinou esses 53 milhões de reais no orçamento. Vai bater na porta de cada um deles para tentar conversar, para tentar entender qual foi o objetivo de destinar o dinheiro para uma associação sem lastro e que acabou fazendo mau uso do dinheiro público, né? Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.